Olá pessoal, aqui é o Rogério Chinem e você está aqui no canal Espiral da Prosperidade. E hoje a gente tem mais um Money Tips Doc to Doc, onde eu vou comentar sobre o que eu li a respeito de finanças e investimentos durante a semana. Que notícias, reportagens podem ajudar você a realizar melhores investimentos, ok? Então deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Só espera um pouquinho. Bom, então hoje eu vou comentar sobre a última edição da Exame. E primeira parte só, que eu vou dividir em duas, porque tem um capítulo especial, um guia especial sobre sustentabilidade, onde ele comenta as empresas que são melhores, eleitas as melhores no ramo na questão de sustentabilidade. E eu vou fazer um vídeo separado sobre essas empresas, ok? Então vamos lá. Bom, a primeira reportagem, deixa eu tirar aqui a minha tela. A primeira reportagem é sobre um mundo mais verde. Em todo o mundo ganha força a construção de uma nova economia de baixo carbono, centrada na biotecnologia, na agricultura, na biodiversidade e nas energias limpas. O Brasil saberá aproveitar esta oportunidade? E aí mostrando aqui turbinas eólicas, né, em uma fazenda no Reino Unido, mostrando geração de energia eólica. Só um pouquinho. Então aqui a gente vai falar sobre essa reportagem que ele comenta sobre o petróleo, né? Que o petróleo hoje em dia é peça-chave na economia de diversos setores. E o petróleo, muita gente não sabe, a gente imagina que o petróleo é somente para combustíveis, né? Então, essa sem dúvida é uma das principais usos, um dos principais usos do petróleo. Então, para fazer os veículos, os navios, as aeronaves, aviões e máquinas industriais funcionarem, né, como combustível. Mas além disso, o petróleo também é bastante utilizado na área de fertilizantes, na área de plásticos, para confecções de embalagens, até placas eletrônicas, componentes plásticos das placas eletrônicas, componentes químicos também, produtos de limpeza, tintas, cosméticos, utensílios, roupas de tecidos sintéticos. Então a gente imagina uma infinidade de aplicações que hoje em dia o petróleo é utilizado. Isso equivale a 100 milhões de barris de petróleo consumidos por dia. Isso agora no ano de 2019. Ou seja, mais que o dobro de 50 anos atrás. Cada vez mais novos usos para o petróleo e, e o petróleo é peça-chave na economia mundial, né? Aqui a gente vê uma empresa de biotecnologia nos Estados Unidos. A indústria de bioprodutos americana cresce em média 5,6% ao ano. Então, ela fala basicamente nessa reportagem que a era do petróleo está sendo. A gente está no momento de transição onde a gente vai substituir o petróleo através de outras alternativas, através da bioeconomia, né? E isso tudo pela questão ambiental que estimulou essa tendência, né? A questão dos combustíveis fósseis, do aquecimento global, da sustentabilidade. E a gente está num ponto que todo mundo está olhando para isso e a gente tem que agir, as empresas têm que agir e mudarem, o consumidor tem que agir e mudar os seus hábitos pela questão ambiental. Então aqui ele fala, né, sobre a bioeconomia. Isso aqui é um resumo
Então, usando a biotecnologia, é possível desenvolver uma economia de base biológica, substituindo os produtos que hoje são feitos por meio de combustíveis fósseis. Então, a bioeconomia é uma área que envolve a produção de recursos biológicos renováveis e a sua conversão em alimentos, bioenergia e produtos de base biológica. Ela afeta vários setores da economia, como agricultura, alimentos, bebidas, papel e celulose, biocombustíveis, bioenergia, produtos florestais e parte da indústria têxtil, química e farmacêutica. Na Europa já tem 2,3 trilhões de euros, que é quanto movimenta a bioeconomia atualmente no mercado europeu. E isso gera 18 milhões de empregos ligados à bioeconomia. Então a gente vê que é uma tendência crescente no mundo todo, né? E é um aspecto que vai mudar a matriz econômica do petróleo para outros tipos de produtos substituindo o petróleo. Nos Estados Unidos, também tem uma tendência, a gente mostra aqui nesse gráfico, o valor dos produtos de base biológica adicionados ao PIB. Então, vem crescendo, né, de 2013, 2014, 2016, vem um movimento crescente e também postos de trabalho crescentes ligados a bioprodutos. Então, a gente mostra aqui, nesse gráfico bastante ilustrativo, né, economia natural até 1900 e pouco, aí veio o movimento do petróleo, né, e dando força aí no movimento da economia global, até agora, 2000, essa linha amarela aqui até 2020, e agora vai entrar numa nova era, a era da bioeconomia. E quais são as vantagens, né, da bioeconomia? Redução de emissões de carbono, aumento da produtividade no cultivo de alimentos, geração de empregos de maior qualificação, conservação das florestas e dos recursos naturais por meio de processos produtivos sustentáveis, descoberta de novos tratamentos na área de saúde e exportações de produtos de maior valor agregado. Então, essa é a nova mudança da matriz econômica mundial. Aí ele começa a citar dois casos, né? A Finlândia, que é um país que focou agora, tem focado ultimamente na biomassa e utilizando recursos da floresta. Então, produção de microfibras, nanocelulose, biocompostos, e esses novos produtos vão ser aplicados na linha de medicamentos, plásticos, cosméticos e a indústria têxtil. Ele fala da Suécia em relação ao biogás, então ele fala que 100% do lixo doméstico lá é reciclado e transformado em energia, então mostrando uma tendência natural de substituição dos combustíveis, né, por meios mais sustentáveis. E aí ele questiona, né, e no Brasil? O Brasil tem tudo para ser uma potência na área também de bioenergia, né? Possui uma vasta área cultivável, tem uma agricultura já desenvolvida, maior concentração de biodiversidade, maior floresta tropical do planeta, a Amazônia, e a experiência com biocombustível já, que é o álcool, né? Grande potencial para gerar energia solar e energia eólica. Então, a gente vê que a gente tem várias vantagens para o Brasil se tornar uma potência econômica na nova era da bioeconomia. E vamos ver aqui como que é o cenário atual, né? Setores ligados à bioeconomia representam parte significativa da economia brasileira, com destaque para a agricultura, mas ainda é preciso melhorar o ambiente de negócios para crescer. Então, a participação estimada da bioeconomia é de 286 bilhões de dólares, que equivale a 13,8% do PIB. E aí o setor que mais colabora é o agropecuário, com 53% desse setor. Depois, indústria de alimentos, bebidas e tabaco. E aí, silvicultura, fabricação de produtos químicos, hotelaria, pesca e demais setores. E aí fala sobre entraves para o desenvolvimento da bioeconomia no Brasil.
12% refere falta de sinergia entre iniciativa privada, governo e academia. 7% marco regulatório confuso e complexo. 5% falta de capital humano qualificado. 5% infraestrutura básica precária. E 5% falta de investimento do poder público em pesquisa. E aí uma coisa interessante, que 55% das pessoas falam que todas as opções. Então, assim, o Brasil é uma infinidade de questões e problemas para serem resolvidos para a bioeconomia se desenvolver, né? Então, a gente tem muito potencial, mas muitos entraves para que isso se torne uma realidade. Aí ele cita também algumas iniciativas aqui no Brasil em relação à bioeconomia. Então, ele fala da Amata, que vai construir agora o primeiro prédio com madeira engenheirada. Então, ele cita na reportagem a questão que a madeira, ela engenheirada, entre aspas, ela pode ser usada na construção civil, né, para construção de prédios. E aqui vai ser lançado agora o primeiro prédio com essa nova tecnologia. Ele fala da startup Regenera, em Porto Alegre, que é uma startup que procura identificar moléculas no mar para uso de fármacos, cosméticos e agentes de combate a pragas rurais. E em 2020, agora vai ser lançado o primeiro produto da startup para controle de praga em plantações de soja. Então, mostrando que aqui no Brasil também existem várias iniciativas, mas ele cita na reportagem sobre um entrave, né, burocrático que essa empresa passou aí para poder se desenvolver, né? Então, a burocracia é uma questão ainda que empaca muito aqui o desenvolvimento da nossa economia. Ele cita sobre a Natura, né? Que a Natura ela é uma empresa das mais sustentáveis, né? E ela tem muito boas iniciativas. E ela tem feito pesquisa na Amazônia para novos produtos, para serem incorporados na sua linha de produtos. Então ela fala em bioprospecção. Então esses pesquisadores cheiram, procuram identificar novas plantas para que chegue no final em um produto que possa ser aplicado na sua linha de perfumes, etc. E também ele busca conhecimentos ancestrais das comunidades locais, né? Então, as comunidades indígenas, elas têm um conhecimento próprio, né? Sabem que planta serve para belezar o cabelo, por exemplo. E um exemplo disso é o óleo de patauá, que é o azeite amazônico, né? Ele é um produto que é utilizado na linha Ecos, da Natura, e ela demorou 9 anos de pesquisa e desenvolvimento para chegar no produto final. Mas é uma linha bastante interessante, um caminho bastante interessante que a Natura está fazendo, e é uma riqueza enorme a Amazônia, e com certeza vai gerar outros produtos dessa linha. Vamos dar uma olhada como é que está o desenvolvimento da ação da Nato 3? Ah, esse aqui é o ticker dela, é Nato 3, tá? Vou mudar aqui para periodicidade semanal. Então a gente olha aqui, deixa eu tirar minha tela. Então a gente olha aqui um gráfico semanal, deixa eu deixar ele mais limpo. Um gráfico semanal, os últimos 3 anos, 2017, 2018 e 2019. Então a gente pode afastar e ver um gráfico mensal. Então a gente olha aqui que entre 2012 e final de 2015 ela teve uma queda substancial aí de 60%, tá? Mas depois disso ela veio no movimento crescimento lento entre 2015 e 2018, final de 2018, onde subiu 55%. E depois, do final de 2018 até o momento atual, ela já está subindo 127%. Então, é uma empresa bastante boa aí, nossa, presente no mercado de ações, com uma preocupação sempre presente de sustentabilidade, diversidade. Ela tem uma linha de propósitos que divulga bastante aí na imprensa e os consumidores estão buscando cada vez mais
esse tipo de empresa, né? Empresas que se posicionem, que deixem bem claras a sua comunicação no sentido das causas que ela apoia, de qual é a política da empresa, né? E, e é uma empresa para ficar de olho e ela está num momento bom aqui de crescimento, ok? Deixa eu voltar então para a tela. Outra reportagem é distante dos bons tempos. Uma Argentina a menos no varejo, a perda de uma Itália no setor de cosméticos e a produção de uma Rússia em eletrodomésticos. A recessão pode ter passado, mas para alguns setores ainda levará tempo o retorno ao patamar pré-crise. E aqui uma foto da fábrica da Winterpool, em Joinville, Santa Catarina. A produção está no mesmo patamar de 2008. Então, assim, 10 anos depois, a gente está com a mesma produção que tinha há 10 anos atrás, né? Então isso é bastante complicado. Então, eletrodomésticos. Mercado 40% menor do que foi há 5 anos atrás. Então, isso significa o quê? Né? Isso significa o tamanho do mercado de eletrodomésticos de uma Rússia. Olha só o impacto dessa queda. A linha de cosméticos, o setor de cosméticos, caiu de um mercado de 41 bilhões em 2013 para um mercado de 30 bilhões em 2018, 30 bilhões de dólares, ou seja, uma queda de 11 bilhões. Isso equivale ao quê? Equivale ao tamanho do mercado na Itália, né? O Brasil, por causa das suas dimensões, tem mercados muito grandes, né? Mercados que representam o tamanho do mercado de um país, né? Um setor do tamanho do país. Mercado de varejo. Ela caiu de 358 bilhões de dólares em 2013 para 258 bilhões, ou seja, uma queda de 100 bilhões de dólares, uma queda de 28%. E esse equivale ao mercado da Argentina. Então ele fala que desde 2013, segundo a Serasa Experian, houve 7.700 empresas com pedido de recuperação judicial, mostrando que esse período de recessão foi bastante penoso para muitas empresas e que levaram elas a pedirem pedido de recuperação judicial. Isso tem um lado que a gente pode ver também, que as empresas que sobreviveram a essa recessão, elas conseguiram sobreviver através de uma reavaliação dos seus processos, elas enxugaram a sua máquina administrativa, né, cortaram custos, tentaram ser mais produtivas, estão com uma estrutura mais enxutas, né? Então elas conseguiram se adaptar, remoldar de acordo com a recessão, para se adaptar à recessão, e agora elas estão mais enxutas, com a máquina funcionando, estão mais preparadas para esse crescimento que a partir de agora, com a melhora econômica, essas empresas vão voar, né? Então, mais uma vez, eu reitero aqui, eu tenho falado isso nos meus vídeos, é um momento bom para se posicionar em bolsa. Ela já deu uma subida boa, pode até ser que tenha uma corrigida, mas assim, a médio e longo prazo, as perspectivas são muito boas para investimento em ações. E o que vai fazer que o consumo volte, né? 4 pilares para a volta do consumo. Então, ter uma queda do desemprego, ter expansão de renda, ter aumento do crédito e uma retomada da confiança do consumidor. Esses 4 pilares, uma vez que sejam resolvidos, vai voltar a aquecer todos esses setores que se foram muito prejudicados com a recessão. E nesse momento, a gente já está tendo sinais de melhora nesses 3 primeiros pilares: a queda do desemprego, expansão de renda e aumento do crédito. Já há indícios de estar começando a ter uma recuperação. A retomada da confiança é que ainda ela não está tendo sinais ainda de melhora, mas já mostrando que
pode ser que comece a melhorar. Então vale a pena se posicionar, fazer parte dessas empresas através da compra de ações. A Marisa. Marisa é uma empresa, né, de varejo. O ticker dela na bolsa é AMAR3, e nos 2 primeiros trimestres de 2019 mostrou um crescimento. Até aí você falar, normal, né? Mas isso não acontece de 2 trimestres seguidos de crescimento desde 2015. Então existem há 4 anos praticamente que não tem esse aumento constante, mas de 2 trimestres consecutivos, né? Vamos dar uma olhadinha no ticker dela, a MAR3. A MAR3. Então aqui, a periodicidade mensal, a gente vê que ela realmente está andando de lado, ó, em 2000 e... Vamos recuar um pouco. Não está indo para trás. Então, ó, 2008 teve a crise, né? Depois da crise, no final da crise, ela teve uma perna de alta gigantesca, ou seja, ela subiu 900%, 1000% quase, em menos de 2 anos. Um crescimento excepcional. E depois ela andou de lado, basicamente, aqui de 2013 até começo de 2016 teve uma queda de 86%. Ela andou de lado praticamente, e agora, desde meados de 2018, ela já tem uma alta aí de 150%, tá? Então, pode ser que agora as coisas comecem a melhorar, então vale a pena ficar de olho aí. Vamos ver o comportamento dela no gráfico semanal. Então, agora ela está sofrendo agora uma correção, já caiu 15%, mas só em 2019 ela já subiu 85%, ok? E olha só que interessante, né? A bolsa... deixa eu tirar, não sei se estava atrapalhando. Então, aqui mostrando, ó, 2019 teve uma alta de 84%. E olha que interessante, mesmo nesse movimento de alta, ela já chegou a perder aqui 32,6%, aqui 19,6% e aqui agora 17%. Então, assim, mesmo em uma tendência de alta, existem correções importantes, né? Então, para quem quer investir em bolsa, tem que estar ciente que isso é um movimento normal, essas correções, né? Então não adianta você ficar acompanhando, a bolsa, o papel caiu 5%, o que eu vou fazer? Então, assim, tenha paciência, né? No mercado de ações, você precisa ter uma estratégia, saber como é que tá os fundamentos de uma empresa e saber como é que está a tendência do ponto de vista de análise gráfica, análise técnica. E ter paciência, né? Pode ser que não dê certo, mas você tem que ter já de antemão critério de saída do papel, ok? Nesse momento aqui, ó, que ela inverteu a média para baixo, aqui poderia ter sido um período arriscado, ó, quando ela perdeu aqui essa mínima. Então aqui, ó, ela fez uma congestão com uma linha de suporte importante aqui nesse patamar, que nessa semana aqui ela perdeu, depois de 3 semanas consecutivas. Então aqui seria um ponto preocupante que poderia tirar você do papel, ok? Então, assim, ter conhecimento e procurar investir cada vez mais em conhecimento se você quer realmente investir na bolsa. Vamos continuar aqui a minha apresentação. E aqui o baque da crise, né? Então, os segmentos de consumo no país encolheram com a recessão. E muitos não terão se recuperado uma década depois. Então, mostrando aqui o Brasil era em relação à questão de vestuário, o setor de vestuário. O Brasil era o 7º maior mercado de vestuário do mundo e virou o 10º após a crise, né? Então, aqui a linha verde do Brasil, mostrando que ela caiu aqui
de 2013 a 2018 e agora um crescimento muito lento até 2023 é a perspectiva. O varejo. Houve uma redução de 100 bilhões de dólares no varejo brasileiro, o equivalente às vendas do setor na Argentina. E estou mostrando aqui que a queda, né, do Brasil e que existe uma perspectiva de um crescimento bom até 2023, nos próximos 5 anos, mas vai chegar aquém do valor que era em 2013. E olha só que impressionante aqui a Coreia, né? A curva de ascensão, uma reta progressiva da Coreia, né? Setor de computadores. Em 2014, o Brasil era o quinto maior mercado de computadores do mundo. E hoje é o nono. Em 2023 será o 12º. Então está só caindo, né? Estou mostrando aqui o Brasil, uma linha verde, uma queda importante de 2014 a 2019 e vai continuar caindo, né? Então, mostrando o mercado de computadores. Mercado de eletrônicos. O mercado de eletrônicos é 40% menor do que 5 anos atrás. Em 2024, o país ainda não terá alcançado o pico. Então, linha verde Brasil teve uma queda, vai ter um crescimento até 2024, os próximos 5 anos, mas aquém do mercado pré-crise, pré-recessão. Olha só a Índia aqui como está com um crescimento bastante grande aí previsto para os próximos 5 anos. O mercado de automóveis encolheu 40% em 5 anos e deve se manter nesse patamar por um bom tempo. Então, o Brasil caiu aqui de 2012 para 2017 e não há sinais de que vai ter uma recuperação até 2033. Tá? Mas a gente consegue ver que é uma tendência mundial, né, de queda. Ó, a Alemanha vai ter queda, Reino Unido vai ter queda, França vai praticamente ficar estável. Então, o mercado de automóveis é um mercado com perspectivas e tendências bem negativas. E eu vou comentar daqui a pouco numa reportagem. Exatamente agora. O começo do fim de uma era. Após anos de expansão, a indústria de carros enfrenta queda nas vendas, um desafio extra para a economia global e para países como a Alemanha e China. Para o setor, pode ser um ponto de inflexão. Então, mostrando aqui a fábrica de Volkswagen na Alemanha, a produção de veículos no país levou um tombo. Então, em 2018, houve uma queda da demanda global por veículos pela primeira vez desde 2009. Então, a gente vinha numa ascendente, cada ano precisando aumentar a demanda por veículos. Em 2018, teve uma queda. E só o mercado de veículos representa 8% das exportações globais, para ver o tamanho do mercado de automóveis. E é responsável pelo consumo de metade da produção do petróleo e borracha. Então, olha só como essa mudança de tendência do setor automotivo pode impactar várias empresas, né, que estão, de certa forma, sendo fornecedores para a indústria automobilística. Então, as indústrias de petróleo, indústrias de borracha, podem acabar tendo um impacto bastante grande se elas não se adaptarem a essa nova realidade. A Alemanha apresentou, as exportações da Alemanha representam 47% do PIB alemão. E dessas exportações, 17% são de automóveis e componentes, né? E essa queda da produção da Alemanha está afetando os países vizinhos, né? Afetou a República Tcheca no setor de borracha e plásticos e afetou a Hungria no setor de metais. Então, mostrando que o impacto dessa tendência está tendo no mundo todo. A China, ela tem focado em veículos elétricos para ter uma menor dependência da importação de petróleo. A importação de petróleo representa 9,4% das importações da China. E para estimular a migração para veículos elétricos, em 2017 ela teve uma oferta de subsídios de 3 bilhões de dólares para fabricantes de modelos elétricos. E isso promoveu um aumento de vendas de 62%.
né? Agora, houve uma redução desses subsídios e, consequentemente, uma redução de vendas. Então, aqui mostrando a venda de carros de passeio no mundo, mostrando uma queda brutal aí. Então, assim, ela tinha períodos cíclicos, né, de aumento das vendas, diminuição das vendas, mas desde 2011 ela vem oscilando dentro dessa faixa aqui, ó. Então, a partir de 2017, 2018, 2019, vem uma queda progressiva de vendas de carro. E o peso dos veículos de passageiros nas exportações. Então, mostrando o Japão é bastante dependente desse mercado. Reino Unido, México, Alemanha e Estados Unidos são grandes dependentes da produção de veículos. E o Brasil também se encontra com 3,1% das exportações. E aqui só para mostrar, quando você entra ali no avaliação de empresas setoriais da Bolsa, ela cita do setor de automotivos, 3 empresas relacionadas diretamente ao setor automotivo de veículos. Então, a Iochpe Maxion, a Metal Leve e a Plascar. Vamos dar uma olhadinha como é que está o comportamento delas na bolsa? Então, a MYPK3, Leve 3. Deixa eu tirar minha tela. Leve 3 e Plas 3. Então vamos ver essas 3 empresas num gráfico mensal, já de longo prazo, para a gente pegar uma tendência. Então, ó, de 2017, a Iochpe, ela teve um aumento de 2017 até meados de 2018, um aumento aí de 150%, 157%. Desde então, ela vem num leve movimento aí de queda. Só nesse ano de 2019, ela já teve uma queda de 24%, ok? A Leve 3. 2017 até meados de 2018, 91% de alta. Ela tem andado de lado, basicamente, mas somente esse ano ela está de lado. Ó, ela teve um aumento de 6%, ok? Mas a gente vê que ela está sofrendo um pouco aí com a retomada do mercado. Aqui no Brasil, parece que teve um aumento aí no número de vendas de veículos. Então aqui o Brasil não está sentindo tanto. Plascar. Nossa, olha só o gráfico da Plascar. Aqui a gente tem um gráfico mensal desde 2007. Então, 2008 ela teve uma queda aqui, ó, na crise do subprime de 89%. Depois ela teve uma recuperação pós-crise de 330%, uma alta boa. Mas olha só o movimento de queda dela aqui, ó. Aqui, ó, de 2011, quando ela engatou o movimento de queda, ela já perdeu. Nossa, ela perdeu 99% do valor de mercado em 5 anos. Olha só que triste, né? Então, a empresa agora que está sendo cotada aí em menos de R$10 cada ação. E vamos ver o gráfico semanal. No gráfico semanal 2019, ela tem uma queda acumulada de 21,8% até este momento. Então é uma empresa que sofreu bastante, demais aí também nos últimos anos. E ela está sendo mostrada isso nos números, né, e no comportamento dela na bolsa. Então, essa edição dessa revista, peguei algumas pinceladas do que eu achei importante, né? E tem a questão também da Petrobras, né? Tem 2 reportagens que afetam diretamente a Petrobras, né? A Petrobras, ela
a gente vê um consumo, uma queda do consumo, né, um estímulo a usar bioprodutos em substituição aos combustíveis fósseis, e isso vai impactar diretamente a Petrobras. Eu fico imaginando se até essa questão da procura, baixa procura de interessados na sessão onerosa que teve recentemente, foi por causa disso, né? Há uma tendência de que no futuro o petróleo não vai ser mais tão utilizado. Os outros bioprodutos, a bioeconomia vai substituir o papel do petróleo que atualmente, nas últimas décadas, vem atuando como peça central na economia mundial. Então, a Petrobras ela vai ter que se reinventar para ela continuar uma gigante do mercado aí, se ela quiser continuar atuante e boa no mercado. Ela vai ter que investir em outras linhas de produtos, vai ter que ressignificar a sua empresa, porque o consumo de combustíveis fósseis vai ser decrescente nos próximos anos, nas próximas décadas. Então, ficar de olho nos balanços, ficar de olho aí no que está acontecendo, para você que está posicionado na Petrobras, fica aí uma dica, acompanhe de perto para saber o momento certo de sair, ok? Então, por hoje era isso que eu queria falar. Eu acho que tem insights muito valiosos hoje na questão aí da tendência da economia mundial e eu acho que isso vai ajudar bastante você a escolher os seus investimentos, as empresas que você quer comprar. E não perca aí a segunda parte dedicada aí a algumas empresas que a Exame selecionou como as mais sustentáveis aí do Brasil de cada setor, ok? Espero que você tenha gostado, dê um joinha aí, compartilhe com as pessoas que você gosta, que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. Continue acompanhando aí o canal para mais insights, mais dicas aí de finanças e investimentos, ok? Até a próxima. Tchau.